Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham, né, saudar aqui a presença da gurizada ali do futebol, né, da associação, os atletas que, assim como eu, jogam bola, um importante projeto que nós temos na nossa cidade também, e falar sobre esse importante tema trazido à nossa casa através dessa moção, dizer que nós, da bancada do PCdoB, vamos votar favorável, né, a essa moção por compreender que o sentido dela tem um caráter correto. Mas acho que é importante, senhor presidente, a gente elucidar um pouco o que é o benefício de prestação continuada, né? Nós, da assistência social, é um benefício que foi criado a partir da Constituição Federal de 1988, por entender que era inaceitável que as pessoas com deficiência e as pessoas idosas não tivessem nenhum tipo de acesso à renda. Então, as pessoas em vulnerabilidade social, a partir da Constituição de 1988, têm direito a receber um salário mínimo para que possam prestar o cuidado consigo, o cuidado com a sua família, né? Então, esse direito, o benefício de prestação continuada, ele é direcionado para as pessoas com deficiência e para pessoas idosas acima de 65 anos. Desde que ele foi criado, vereador Bortola, existe uma disputa em relação ao seu desmonte ou ao seu fortalecimento. Muitas famílias ainda que precisam do BPC não conseguem acesso pelo alto nível de burocratização a esse direito. Várias vezes eu, como assistente social, né, e agora como vereadora, oriento, recebo pessoas que precisam do BPC, mas muitas vezes comprovam, né, a sua necessidade ao INSS e não conseguem acesso. E mais, agora o INSS, né, ele também tem muitas ali ferramentas virtuais e muitas famílias não conseguem ter nem o conhecimento sobre como acessar e como fazer, se não é o apoio a partir de um serviço. Mas acho que é importante dizer também que, desde o início do ano, a gente vem acompanhando esses debates sobre os benefícios como o BPC e outros benefícios que as pessoas também possam ter acesso no nosso país. Hoje, na Câmara dos Deputados, existe uma disputa muito grande pelo fundo público, né? Uma parte considerável do nosso fundo público, ele vai para custear, por exemplo, emendas parlamentares, né? Que é um debate que a gente já fez aqui nessa casa. Outra parte considerável do nosso orçamento, ele vai para os juros, chamados juros da dívida pública, que é uma dívida que nós já pagamos por muito tempo, mas ela ainda vem sendo cobrada, e quem paga são os brasileiros e os brasileiros todos os dias, quando pagam o imposto e acabam contribuindo. Então, nós precisamos mudar a forma como o orçamento é tratado no nosso país, na esfera federal, né? E aí, o meu colega Cláudio Libardi depois vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão do INSS. Nós tivemos um desmonte do INSS no nosso país nos últimos anos. E aí não adianta a gente falar exclusivamente sobre o BPC, se a gente não olhar para o todo do INSS, que muitas vezes não tem nem profissionais para atender a população. Ou que nós sabemos, as pessoas estão lá, os peritos estão lá para negar acesso a direitos, para dificultar o acesso aos benefícios, inclusive previdenciários, para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, o que nós precisamos debater hoje é o fortalecimento do INSS a partir do desmonte que foi feito nos últimos anos, né? E aí é algo extremamente fundamental, porque eu poderia estar falando aqui sobre a questão das aposentadorias, né? E como as pessoas muitas vezes trabalham a vida inteira no Brasil e não conseguem se aposentar. E poderíamos estar falando sobre, por exemplo, o BPC, que é um benefício regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social e está previsto no artigo 203 da nossa Constituição, e sim, é responsabilidade do governo federal a sua manutenção, né? Porém, muitas vezes a gente vê esse benefício relativizado e dificultado o acesso para as famílias. Tenho certeza que a Jussara, que nos antecedeu aqui, as gurias que fazem parte da Associação das Doenças Raras, a causa do autismo, vão ter relatos de inúmeras famílias que têm dificuldades de ter acesso por conta da burocratização desse direito. Então, nós precisamos, nas esferas federais, estaduais e municipais, direcionar recurso para que essas coisas sejam materializadas. Porque, senão, os nossos deputados votam contra um benefício, votam contra o recurso direcionado para o INSS, para a assistência social, enfim, e depois cobram do governo federal que, por exemplo, a flexibilidade seja maior para as pessoas que têm doenças permanentes, como está escrito nessa moção.
mas no momento oportuno, senhor presidente, votaremos a favor, porque acreditamos que os benefícios e os direitos das pessoas precisam ser garantidos de forma facilitada e nós não podemos mais aceitar a burocratização do acesso a coisas que são essenciais para a manutenção da vida das pessoas que têm vulnerabilidade que mais precisam no nosso país. Era isso, senhor presidente. Peço a palavra.